Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula dessa peça deliciosa de fazer? Atenção que essa aula tem dois finais, tá? Porque você tem duas maneiras de finalizar essa peça. Talvez uma delas seja melhor para você do que a outra. Então por isso que eu resolvi apresentar os dois finais, tá? Então vai ter um vídeo, a explicação da primeira finalização e depois a explicação da segunda finalização. Vamos embora fazer? Muito bem, vamos começar falando dos moldes, tá? Sempre é muito bom a gente fazer o molde de cada peça que a gente vai fazer. E outra coisa, o passo a passo, você pode também ir escrevendo aqui, para quando você não tiver com acesso ao YouTube, à internet, e quiser fazer uma peça rapidinho, você já tem o passo a passo aqui, tá? Aí você não precisa ter um caderno com o passo a passo e mais o molde. Você já faz no molde aqui e deixa sempre todo mundo juntinho, colocando um clips aqui, ou até mesmo, com uma boa costureira, pega aqueles alfinetes que você não usa e guarda assim numa pastinha. Mas vamos lá, vamos falar sobre os moldes. Bom, o corpo do estojo, ele tem duas situações diferentes, o forro e o tecido principal. O tecido principal é 17, daqui pra cá, 17 por 16. Então, você vai fazer daquele esqueminha que eu gosto de ensinar. Risca, se for, risca não, coloca no tecido, se você for quiltar, coloca no tecido, corta maior, quilta, depois você vem, coloca o molde em cima do tecido, vai ter sobra. Você risca o molde, passa o zigue-zague do risco para dentro e corta. Então, no tecido principal, você vai fazer 17 por 16. E no forro, você vai riscar 19 por 16. Como que eu fiz esse molde aqui? Eu fiz ele maior, 19 por 16, e eu fiz uma marcação daqui no 17. Então, quando eu for riscar o tecido principal, eu faço uma marcação aqui e aqui, risco o restante, depois eu tiro o molde e risco as duas marcações. E no forro, eu posso riscar ele inteiro e cortar inteiro. A caixinha de leite é de 3,5, tá? 3,5 aqui, 3,5 aqui. A mesma coisa do lado de cá. A caixinha de leite é sempre igual, tá? A parte de cima da necessaire, que é o zíper, você vai fazer um retângulo, desculpa, um retângulo de 16 por 11. Aí, você vai dobrar assim ao meio, ó, já tem até marcação de que eu fiz exatamente isso. E você vai cortar da ponta do 16, do 8, né, que aqui vai dar 8, até a pontinha do 11 aqui. Eu tenho uma régua que ela deu certinho. Cadê minha régua? Ah, vem aqui, réguinha. Pronto. Eu tenho uma régua que esse ângulo maior deu muito bem para eu fazer esse movimento, tá vendo? Mas você não precisa ter a régua, você pode ver um pratinho aí lá na tua casa que ajuda você a ter esse movimento, porque assim, o importante é ele ficar arredondado. Se ele ficar um pouco mais pontudo que o meu, não tem problema, porque ele não pode, se ele ficar um pouco menos aqui, ele tem que só que chegar daqui a aqui. Não pode ter menos que 11 aqui, tá? Então, a curva do jeito que você vai fazer é do melhor jeito. Por que que eu falo para dobrar? Porque quando você cortar, ele vai ficar igual dos dois lados, tá? Então, aí, o que que você vai fazer? Essa parte aqui, vamos começar por ela, então. Você vai riscar o molde, colocar na manta, cortar depois, daquele jeitinho que eu sempre explico nos vídeos, tá? Então, vão ser 2 vezes no tecido principal com a manta. Na verdade, o meu tecido principal aqui, eu tô usando o composê pra ficar do lado de fora. O que eu vou usar de forro no corpo, eu tô usando pra ficar na tampa do meu estojo, tá? Então, eu tô brincando com as estampas aqui. Então, 2 vezes na manta. Cadê? 2 vezes no forro. Nesse caso, eu vou usar o forro tecido estampado. E daí, eu vou fazer 2 vezes o corpo no tecido principal. Lembrando que aqui eu tô fazendo 17 por 16. E 2 vezes no forro, que é maior, tá? Olha aqui como ele é maior. 19
por 16, tá? Então, por onde que eu vou começar a trabalhar? Vamos começar a trabalhar pelo forro, que ele é mais rapidinho? Muito bem. A gente vai reservar esses daqui, nós já riscamos e usamos os moldes. Você vai pegar as duas partes principais, colocar aqui, ó, frente com frente. Vamos alfinetar bem alfinetadinho, passar uma costura de pé de máquina aqui, aqui e aqui. Na caixinha de leite a gente não mexe. E nós vamos pegar o forro, colocar também frente com frente, vamos alfinetar bem direitinho e vamos passar uma costura de pé de máquina aqui, aqui e aqui. Igualzinho os dois trabalhos, tá? Vamos lá costurar? Todo mundo costurado, tem que alfinetar, tá, gente? Não pode ter preguiça de alfinetar, vamos tirar os alfinetes. Não esquece de fazer retrocesso no começo e no fim da costura, porque a gente vai mexer bastante nessa peça, e se a gente não dá o retrocesso, começa a abrir as costuras e fica ruim de trabalhar, tá? Bom, não vou me preocupar em limpar pra gente ir rapidinho aqui. O que nós vamos fazer agora? As caixinhas de leite. Aqui vai em pulo do gato. Pro forro não ficar solto, a gente vai costurar as caixinhas de leite juntas, tá? Olha como que a gente vai fazer. Vamos colocar elas aqui de frente para vocês visualizarem bem. Então, eu vou pegar a caixinha de leite daqui. Como eu tenho costura aqui e aqui, eu posso jogar uma costura de cada lado, tá? Ou eu posso abrir aqui também, na hora de posicionar. Daí, eu coloco aqui, ó, costura com costura. Quando eu colocar costura com costura, a minha caixinha de leite, ela vai encaixar direitinho, você tá vendo? Ela vai ficar bem retinha. Não deixa ficar pontudo assim, ó, que daí dá problema. Se você esticar bem esticadinho, ela vai ficar bem retinha e bem feita. Então, eu fiz isso daqui. Eu vou colocar uma presilhinha aqui. E vou lá do outro lado, opa, e vou lá do outro lado fazer a mesma coisa. Coloca o dedo aqui, ó, e abre bem aqui para que ele encaixe, tá? Deixa bem arrebitado os lados ali, para ele encaixar bem direitinho. Ó. Coloca costura com costura, ele fica bem retinho aqui. Vou colocar uma presilhinha aqui também. Nossa, tô com um monte de presilhinha aqui do outro lado e sofrendo para pegar lá. Beleza, aí eu vou pegar o forro e vou fazer a mesma coisa, tá? Vou montar minhas caixinhas de leite aqui, ó. Essa daqui eu vou colocar uma de cada lado, pra você ver que fica também bem encaixadinho. Quando a costura fica bem certinho, como me incomoda essas linhas. Se você coloca bem certinho costura com costura, ó, não importa se ela fica aberta ou se ela fica uma de cada lado. Ela também fica bem alinhada. Desse lado aqui também vou fazer. Tão mais fácil trabalhar com tecido na manta, né? Ele fica tão firminho, ele obedece tanto a gente. O tecido do forro sempre quer fazer a vontade dele. Vem pra cá, bebê. Aí, e vou colocar também uma presilhinha. Aí, ó, eu não coloquei a parte de baixo de frente com a parte de baixo. O que eu vou fazer antes de eu costurar? Eu vou trazer essa caixinha de leite com essa, ó. Entendeu? Então, ó, aqui tá a costura da lateral e aqui tá a costura da lateral. Eu vou colocar caixinha de leite com caixinha de leite. Agora, eu vou colocar a presilhinha aqui. Vou virar e vou colocar também caixinha de leite com caixinha de leite. Presta atenção que os dois tecidos ainda estão no avesso, tá? A gente tá preparando a caixinha de leite. Alinha bem alinhadinho os dois, tá bom? Então, ó, é assim. É como se fosse o bumbum com o bumbum aqui, tá? O pezinho com o pezinho aqui. E as caixinhas de leite estão aqui em forma. Porém, apesar de eu ter colocado a costura, a presilhinha, eu vou alfinetar, porque eu não tenho muita segurança com essa presilhinha aqui não, viu, gente? Eu tenho segurança com esse bonito aqui
alfinete, tá? E agora a gente vem e passa um pé de máquina aqui e desse lado aqui também, tá bom? Desses dois juntos aqui. Pronto, eu costurei, ó, as caixinhas de leite e agora eu coloco aqui, ó, porque eu vou trabalhar com ele no direito. Então, eu vou trazer ele pra cá, ó. A parte de baixo já tá pronta. Não é legal? Vamos arrumar bem arrumadinho aqui, ó. E vamos puxar o forro. O forro é maior, lembra? Ó, como ficou maior. Então, o forro é maior. Então, agora a gente vai reservar essa parte aqui, tá? Arruma bem, puxa bem o forro. Pra ele não ficar lá embaixo. Ó, que bonitinho, gente, que vai ficar. Vamos agora colocar o zíper? Então, pra colocar o zíper, nós temos que fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai encaixar aqui, ó, o redondinho. E vamos achar esse meio aqui, ó. Gente, não dá um picotão que depois ele não esconde no pé de máquina, hein? É um picotinho. Então, vamos fazer isso dos dois lados. E nós vamos pegar o zíper. O zíper que a gente vai usar aqui, vocês meçam assim, ó. Coloca aqui e deixa ele um pouquinho maior, tá? Então, o que vocês vão fazer agora com o zíper? E deixa eu até passar o tamanho desse daqui pra vocês. Esse daqui tem 33. 33, tá? Então, eu vou colocar aqui também pontinha com pontinha. Alinhar bem alinhadinho aqui. Aí, eu vou achar o meio desse lado e desse lado, ó. Também faço um picotinho aqui. E faço um picotinho aqui. Mais ainda no zíper, tem que ser o inho, hein? Aqui. Pronto. Depois que eu fiz essa marcação, eu posso abrir o zíper, tá? E eu vou começar a alfinetar, ó, picote com picote. Eu também alfineto aqui, porque eu não gosto muito dessa... Bom, gente, se você gosta da presilhinha, fica à vontade, tá bom? É que eu não gosto, então eu não trabalho muito com ela. Só assim, trabalho, mas em algumas situações só. Deixa eu puxar essas daqui pra cá. Ó, eu vou alfinetando toda essa volta, toda essa curvinha. Tem que alfinetar bastante, tá? Pra ele não ficar reto, que depois daí o zíper fica feio, é um zíper muito aparente. Não economize alfinete. Agora, do lado de cá. Aqui já deu até uma andadinha com o próprio alfinete, hein? Bem pertinho aqui. Tô mostrando pra vocês essa parte, pra vocês verem que tem que alfinetar, gente. Tem que alfinetar. E a gente não vai colocar o forro agora. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse zíper nessa parte principal aqui, com um zigue-zague na beiradinha, tá? Depois a gente vem com o forro e fica mais fácil dele ficar bem colocadinho. Sempre quando você fizer um trabalho redondo assim, ó, tenha o hábito de fazer isso, que dá bem certinho o seu trabalho. Então, ó, eu vou vir aqui agora e passar um zigue-zague aqui na beiradinha. Vou colocar o zíper aqui também, que eu tenho que fazer isso dos dois lados, tá? Então, pra não demorar muito, eu volto daqui a pouquinho pra mostrar pra vocês como que ficou. Ufa, haja alfinete. Vamos lá. Agora, ó, vamos pegar o forro, tá?
O forro a gente vai fazer a mesma coisa, achar o meinho. Por que que a gente faz isso? Pra não dar diferença. Pra não dar diferença, porque se a gente começa numa pontinha, como o tecido, ainda mais esse daqui que é fininho, ele pode dar uma esticadinha e fica maior de um lado do que do outro, e daí, no final do trabalho, ele fica contorcido. Então, a gente centraliza tudo, tá bem? E vamos começar tudo de novo, gente. Coloca aqui picote com picote. E alfineta. Tudo aqui em volta. Aqui agora a gente até alfineta um pouquinho menos, tá? Alfineta um pouquinho menos. E a gente vai vir com um pé de zíper. Ó, você briga com o zíper que ele vai querer ficar arrebitado. Você briga com ele lá, pra ele ficar deitadinho, tá? O bom do alfinetar é isso também. E daí você consegue colocar ele pra baixo, ó. Deu uma diferencinha aqui desse lado. Vamos ver aqui. Eita, zíper. Aí. Tô mostrando pra vocês passo a passo aqui, ó. Pra que fica, pra vocês verem que pode ter alguma dificuldade ou não, tá? Ó, acho que foi alguma coisinha torta aqui. Então, eu venho agora com o pé de zíper e passo tudo aqui em volta, tanto nesse como nesse daqui, tá? Acabou. Agora a gente... Ah, gente, ó, sabe o que que é legal fazer aqui também? Por ser redondo, ó. Nós vamos dar uma cortadinha na tesoura de picote ou fazer um picote, tá? Picotar com a tesoura mesmo. Eu, como tenho a tesoura de picotar, eu vou cortar aqui, cuidado pra não chegar na costura, tá? Mas só um pouquinho a gente corta aqui pra ajudar na hora de fazer o formato do redondo, quando for desvirar. Aqui. Ou você picota. Procura picotar sempre dando a mesma distância, tá bom? Às vezes você faz um pouco mais longe que o outro, aí ele fica meio enrugadinho. Então, procura picotar dando sempre a mesma distância. E pronto, ó. Que bagunça. Vou tirar esse daqui. Ops, e guardar esse daqui. Então, agora a gente desvira. Vamos desvirar. Que tchuco! Não tá ficando muito fofo? Olha isso! Aí, nós vamos lá no ferro e vamos dar uma passadinha pra dar uma firmadinha, tá? Eu sempre falo, ferro e alfinete são amigos da artesã. Ó, eu vou lá dar uma passadinha, porque depois a gente vai passar uma costura aqui. Eu vou dar uma costura de pé de máquina pra rebater, tá? Eu não vou usar uma costura muito larga, porque é tudo curvado. Vou usar o ponto 2,5 pra ficar um rebatido aqui bem bonito. Bom, todo mundo rebatido, tudo certinho. Agora tá na hora de colocar o cursor. E como eu centralizei todo mundo, vai ser fácil de eu colocar o cursor aqui, porque ele vai estar alinhado, não é mesmo? Então, vamos lá, que aqui, na hora do cursor, tem também um pulinho do gato. Vamos lá. Eu coloco o cursor desse lado, de qualquer lado, tá? E o cursor, se você quiser, você usa dois. Aqui eu vou usar um só. Então, você fecha. Você coloca o cursor, fecha o zíper e tira o cursor, tá? Aí, você vem e coloca de novo. Aqui não importa o lado, porque qualquer lado vai trabalhar do mesmo jeito, é tudo igual, tá? Aí, você vem e coloca de novo o cursor, tá bom?
E vamos colocar o cursor aqui no meio e vamos virar o lado do avesso. Meu avesso é o estampado, tá? Viramos. O zíper ainda está fechado, tá bom? E nós precisamos encaixar aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a primeira maneira de finalizar a peça. Para encaixar aqui, eu vou abrir esse zíper. Só que eu não posso abrir ele até o final. Essa parte aqui ele tem que ficar fechado, tá? Então, eu vou até colocar um alfinete aqui, para ele não abrir. Ele não pode abrir. E essa parte aqui que sobrou do zíper, já podemos cortar. Então, aqui já vamos mandar embora. Aqui e aqui, deixa todo mundo alinhado, tá? Então, nós não podemos deixar passar daqui, ó, essa abertura, tá? Deixa eu colocar um outro alfinete aqui em cima, pra ele segurar aberto. Ó, não pode passar daqui. E eu vou encaixar aqui. Opa, assim, tá? Desse jeito que a gente vai encaixar. Vou deixar ele bem magrelinho aqui, ó, pra ele não forçar o zíper. De cara aqui, quando eu fizer esse encaixe, nessa parte aqui que corre o risco de abrir sempre, tá? Eu já venho e já encaixo aqui, sabe essa costura aqui da lateral? Ó, aqui tá a caixinha de leite, essa costura da lateral. Eu pego já esse zíper que não pode abrir de jeito nenhum e encaixo ele aqui, o meio do zíper com a costura. Ó, bem certinho aqui. E eu já vou alfinetar aqui. E já vou alfinetar aqui. Porque daí ele não vai ficar forçado, tá? Ele não vai abrir, não vai forçar pra abrir. E eu pego também o forro aqui, ó, que ele já tá mais ou menos posicionado, porque a gente colocou a caixinha de leite, né? Costuro junto, a gente coloca também, ó, a costura com o meio do zíper aqui, ó. Vou tirar aqui e vou alfinetar de novo. Essa daqui é a parte mais sensível, tá? Que é a que não pode abrir. Aqui. Agora, eu posso tirar esses dois aqui, que eu não tenho mais risco nenhum de que ele abra. Venho aqui desse outro lado, onde está o cursor. Como o cursor tá aqui, aqui tá protegido, não vai abrir, mas eu faço a mesma coisa. Coloco aqui o meio do zíper com o meio da costura. Olha aqui, ó. Consegue ver? O meio do zíper com o meio da costura. Tudo alinhado aqui, hein? Tudo alinhadinho aqui. Tô abrindo essa costura aqui pra ficar mais fácil. E vou alfinetar aqui também. Alfineto de um lado, alfineto do outro. E aqui também, ó. Coloco aqui bem certinho. Opa, vou pegar esse alfinete e colocar aqui. E esse daqui colocar aqui. Vamos alfinetar tudo aqui em volta agora. Vou alfinetar tudo aqui em volta agora. Pra ficar fácil. Ó, tudo alinhado, hein, gente? Alinha esse corpo aqui, ó. O corpo aqui, que tá na manta, tem que alinhar aqui. Aí, você puxa o forro, ó, que ele já tá lá no limite. E você vai ajeitando aqui e vai alfinetando. Aqui daí já fica mais fácil. Aqui também, só dá mais uma puxadinha. E beleza. Essa parte aqui que sobrou, vai ser o viés para esconder isso daqui, entendeu? Então, eu vou dobrar e colocar aqui por cima.
Aí eu vou dobrar e colocar aqui por cima. É um trabalhinho bem manual aqui, hein? Volta pra esse link, eu não gosto. Mas aqui ela é bastante útil. Eu vou colocar aqui. Aí eu vou ajeitar aqui no meio, ó. Quando eu puxo, ele já fica bonitinho, ó. Machuquei. Vocês também se furam com alfinete? Ó. Aqui tem que ser um trabalho bem delicadinho, porque ele tem que ficar tudo igual. Entendeu? Deixa eu tirar esse daqui. Não me dá trabalho. Então, esse daqui tem que estar sempre no meio do zíper, a costura. E quando você puxa aqui, ó, ele já vem. Você tá vendo? A gente não gosta, mas a gente usa, né? Ó, vem arrumando aqui. Ó, que bonitinho. Então, o cuidado aqui que você tem que tomar, ó, aqui ficou um pouquinho grosso. É porque a sua dobra aqui ficou mais estreita lá pra dentro. Então, é só você arrumar aqui, ó, que deixa todo mundo na mesma cor. Aqui eu tô fazendo make de olho, né, pela experiência. Mas, se você tiver em dúvida se tá do mesmo tamanho, usa a fita métrica pra medir, tá? Não queira julgar com a tua peça, não. Falar, ah, não, assim tá bom. Não, vai lá, mede direitinho. O tempo vai fazer com que você fique bem, boa no olho e consiga fazer tudo direitinho, sem precisar ficar medindo tanto, tá? Mas se respeita. Não fica querendo... porque, também, assim, gente, não alfinetar, não passar, não isso, não quer dizer que é experiência, que é porque é mais sabida, não, tá? É capricho. Agora, aqui, o que nós temos que fazer? Opa, aqui mais pra baixo. Aqui, agora, nós vamos passar uma costurinha. Aqui. Entendeu? E pra passar essa costurinha aqui, a minha máquina, por exemplo, ela não alcança, ela não encaixa aqui no pezinho. Você tá vendo aqui, ó? Ela não encaixa, porque aqui é muito largo. Tem outras máquinas que encaixam. No meu caso, eu vou vir daqui e vou dando um pé de máquina, tá? Porque essa viradinha aqui que eu dei, ela é de 1 centímetro. Então, eu sei que como o meu pé de máquina aqui é 0,75, vai sobrar só um pouquinho aqui, ele vai ficar bem bonitinho e vai ficar igual, tá? Então, eu vou encaixar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou encaixar assim e vou costurando. Toda a parte redondinha, ó. Vou deixar vocês acompanhando aqui pra ver como dá certo. Só ir costurando bem devagar, tá? Eu tava no zigue-zague. Vamos costurando bem devagar junto, que você vai ver que vai dar certo. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês, ó. Se de repente você quiser fazer esse estojo mais alto, é só você mudar a altura. A altura você tem como mudar. Para você mudar a largura, você tem que mudar toda a tampa, tem que praticamente mudar todo o projeto, tá bom? Então, aí é um pouco mais complicado. Se você tem essa visão de como aumenta, ótimo. Mas se não... Mas esse tamanho é um tamanho muito bom.
tirando a presilhinha. Ele foi dando uma andadinha. Viu como deu certo? Todo mundo bonitinho, ó. Vou cortar essa linha aqui. Ele ficou todo certinho aqui, ó. Vamos tirar agora os alfinetes. E tá pronto o nosso estojinho. Mais um. E tá pronto. Tá vendo? Agora faz assim. E nós temos nosso estojinho pronto. Bom, e agora vem a segunda maneira de finalizar a peça. Aí você vai dar uma macetadinha aqui, ó. E passa aqui dentro. E nós vamos pegar a costura aqui, ó. Colocar a costura com o zíper. O forro, nós vamos deixar ele lá dentro, escondidinho, tá? Ó, ele tá aqui dentro, escondidinho. E nós vamos colocar aqui, ó. A costura que nós fizemos aqui... Nós vamos abrir essa costura e vamos centralizar o zíper nessa costura. Ó, vamos ajeitar aqui. Então, ó, o meio do zíper no meio dessa costura aqui, tá? E nós vamos alfinetar. Alfinetando dos dois lados para ele ficar estabilizado. E não abrir esse zíper de jeito nenhum. E essa parte aqui que é mais sensível, a gente faz também com bastante cuidado, tá? Meio do zíper com o meio da costura aqui, ó. Isso que é importante o retrocesso lá no comecinho, porque aqui a gente poderia abrir e ele ia abrir essa costura aqui também, ó. Então, aí a gente pega, vamos alfinetar aqui de um lado. Já posso tirar esses alfinetes aqui que eu já tô, opa, segurando, tá? E do outro. E daí, nós vamos nivelar toda essa outra parte aqui, ó. Deixa eu tirar esse daqui. Nós vamos nivelar todo mundo. Você vai ver que vai encaixar direitinho. Se não encaixou, gente, é porque algum pé de máquina que você fez não ficou certinho. Ou você fez um pé de máquina maior ou menor, tem que seguir bem a risco o pé de máquina quando o projeto tem essas medidas. Porque se você faz uma costura de pé de máquina maior ou menor, tá a diferença, ele não encaixa, tá? O que é pé de máquina? É a distância entre a lateral do calcador e aonde a agulha bate. Então, você coloca a lateral do calcador sempre no limite do tecido, tá? Agora que eu fiz isso, eu vou passar uma costura de pé de máquina aqui. A minha máquina, ela tem essa parte aqui muito larga. Então, eu não consigo encaixar aqui. Eu até consigo encaixar, mas ela não vai rodar o suficiente para eu costurar, entendeu? Vai ser muito difícil. Então, eu vou passar uma costura de pé de máquina por aqui. Eu vou até mostrar aqui para vocês como que eu vou fazendo. Teria sido até melhor se eu tivesse alfinetado por dentro, mas eu vou deixar assim, porque eu vou me furar toda, mas não tem problema. Vamos lá. Ó, eu vou passando aqui uma costura de pé de máquina. Tá? Vai bem devagarzinho. Para costurar, a gente não pode ter pressa. Já tá bem alfinetadinho. Tudo bem seguro, ó. Já passei da metade, ó. Retrocesso também, no começo e no fim.
Tiro aqui. A máquina volta para o lugarzinho. Podemos desalfinetar. Pronto. Quando você faz assim, ó, você vai ver que já tá pronto. Só que eu não quero abrir aqui ainda, entendeu? Não quero abrir aqui ainda. Mas se você der uma desviradinha aqui, você já vai ver que tá prontinha. Mas a gente precisa finalizar. Precisamos esconder isso daqui, não precisamos? Aí que tá. Agora que entra o porquê do forro ser maior, tá? Então, primeira coisa, a gente vai pegar a costura do forro e colocar em cima da costura também do principal aqui, tá? Da manta. E agora, a gente vem ajeitando assim, ó. Dá uma dobradinha até chegar no trabalho e dobra aqui por cima. Bora usar as presilhinhas que eu não gosto, né? Vamos fazer aqui no meio também de novo, ó. Porque depois que a gente faz aqui, tudo fica mais fácil, ó. E vem. Você vai ver que vai terminar exatamente em cima da costura. Ó, tá vendo? Ele termina exatamente em cima da costura. Aí, só de dar uma ajeitadinha aqui, ó, ele já vem até sozinho. Tá vendo? Vamos colocar a presilhinha. Se você vê que fica maior, você dá uma ajeitada, porque tem que ficar da mesma largura. Deixa eu pegar mais aqui. Tem que ficar da mesma largura na peça inteira, tá? Na volta toda. Então, ó, ele tem que terminar em cima do pé da costura que a gente deu lá do pé de máquina, tá? Vamos ajeitar aqui. E vamos ajeitar aqui. E daí, agora, como que a gente faz essa costura de finalização? Da mesma forma como, se a sua máquina for estreita, essa parte aqui, você pode encaixar e vir costurando bem na beiradinha aqui, ó. Você vem costurando a volta toda e pronto. Agora, como o meu não costura, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou costurar a mão. Eu vou com pontinho invisível, costurando e ajeitando esse daqui, pra ele ficar bem bonito, bem caprichado, tá? Então, ó. Tudo certinho aqui, do mesmo tamanho, tá? Se você tem a máquina aqui que vai caber, você vem costurando bem aqui na beiradinha, e aqui dentro vai ficar bem bonito também costurado, tá? Estica bem no forro lá no fundo, que daí ele não fica empapuçado. Agora, no caso, como o meu não cabe, eu vou fazer a costura à mão. Se você, mesmo na sua máquina cabendo, você quiser costurar à mão, é um capricho a mais, tá? Então, gente, o que vocês acharam dessa aula de hoje? Legal, né? E aí, qual finalização você se adapta melhor? Então, me conta aqui se foi a primeira ou se foi a segunda, tá? E é isso. É uma peça muito versátil para você guardar o que você quiser. Serve de estojo escolar, dá para colocar pincel de maquiagem, dá para colocar pincel de arte, dá para colocar também agulha de crochê, enfim. Você vai usar, ou a sua cliente vai usar, ou a sua presenteada vai usar da melhor forma possível, tenho certeza. Então, ó, deixa um like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber o próximo vídeo e deixa um comentário aí para mim, tá bom? Obrigada!